Você quer aprender como aumentar em 70% a procura e agendamento dos pacientes aí no seu consultório? Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula do workshop gratuito Viver do Consultório. Eu sou a Rosane Santos, eu sou psicóloga e nessa série de vídeos aqui eu vou te mostrar o passo a passo para você realmente ter um consultório de sucesso. Aqui você vai aprender o que o psicólogo deve fazer para divulgar o seu trabalho de maneira ética e com isso ter a sua agenda cheia sem depender do boca a boca e viver 100% da clínica. Bom, e lá no primeiro vídeo você aprendeu 2 passos fundamentais para atrair a atenção das pessoas certas para o seu consultório. E se você chegou aqui agora e ainda não assistiu a aula 1, pare esse vídeo e assista. É só clicar aqui no link logo ao lado. Você vai precisar dos conhecimentos que eu compartilhei lá na aula 1 para entender tudo que eu vou te ensinar aqui. E antes de ensinar 3 maneiras para divulgar o seu trabalho e aumentar o agendamento de consultas, dá uma olhada aqui nessas histórias. E foram centenas de comentários recebidos tanto aqui, quanto no Instagram, quanto no YouTube, por WhatsApp. E eu me sinto muito feliz em acompanhar de perto a jornada desses profissionais que estão sim interessados em ver e principalmente praticar uma nova forma e que dentro dessa nova forma se torna cada vez mais possível viver de uma maneira muito honrada da psicologia, essa profissão maravilhosa que nós escolhemos. É realmente lindo ver pessoas colocando em prática esse método e tendo grandes resultados. Sim, psicologia é uma carreira próspera e que pode e deve ser valorizada. E eu quero te agradecer principalmente pela quantidade de comentários que temos aqui. Estamos formando uma comunidade de pessoas que acreditam na psicologia como ciência e profissão. Isso me deixa extremamente feliz. E eu quero também agradecer por tantos compartilhamentos. Tantos e tantos colegas indicando, marcando outros. Sim, vamos desconstruir essa ideia de que psicólogo é uma classe desunida. Aqui é de psicólogo para psicólogo. E sem vocês aqui, nada disso seria realmente possível. Tem uma frase que diz: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E é exatamente isso que eu penso. Então, vamos crescer juntos e fazer com que a nossa profissão seja cada vez mais reconhecida? É possível sim se sentir realizada, ser bem remunerada e trabalhando apenas com a clínica. É possível manter a sua agenda cheia todos os meses do ano e cobrar um valor justo pela sua sessão. E se você deseja viver tudo isso, fique aqui comigo até o final. As chances são que você nunca mais verá a psicologia da mesma forma. E eu não estou falando de nenhuma fórmula mágica, viu? Eu estou falando de um método estruturado que permite sim ter resultados rápidos, mas que envolve muita persistência e principalmente amor pelo trabalho. Olha, eu acredito que amor por essa causa tão nobre de tocar a alma do ser humano que envolve a nossa profissão é determinante para o nosso sucesso. Deixa eu te contar aqui uma história bem rápida. Bom, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Sabe aquela aluna assim que não perguntava nada na sala de aula? Então, eu me lembro algo do tipo assim, 4ª série, 5ª série, mais ou menos, a professora falar assim: vamos fazer uma leitura, cada colega vai ler ali uma parte. Sabe o que eu fazia? Eu ficava ali olhando, contando todos os colegas para saber o que eles estavam lendo e qual parte que eu iria ler. Sabe para quê? Para eu ler antes sozinha, para quando for a minha vez eu já saber e com isso não correr o risco de errar e passar ali um vexame na frente dos colegas. Pois é, então, essa era eu. E olha como a vida nos surpreende, né? Eu me lembro assim, mais ou menos lá no começo de 2014, o meu trabalho já tinha começado a crescer, mas a minha agenda não estava da forma que eu gostaria. E nisso eu recebi um convite para fazer uma entrevista na TV Anguera, que é afiliada da Rede Globo aqui em Goiás. E o tema era falar sobre ansiedade na hora de fazer a prova do Enem. Pensa o tamanho do desafio. Era um telejornal ao vivo, transmitido no horário nobre, na emissora de maior alcance aqui da minha cidade e da região. Olha, num primeiro momento, eu pensei em simplesmente não aceitar e indicar uma colega. Mas logo depois eu me lembrei do amor que eu tinha pela minha profissão, do quanto o que eu sabia poderia sim ajudar aqueles alunos ali na hora de fazer prova,
Mas principalmente eu me lembrei do quanto eu estava realmente disposta a fazer o que fosse preciso para crescer na minha carreira. E com isso, eu venci o meu medo, fiz a entrevista e logo ali no final, muitas e muitas pessoas entraram em contato comigo para saber sobre atendimento, como funcionava o meu trabalho. E claro que isso teve um grande resultado aqui na minha agenda, mesmo sendo uma época super desafiadora, que é o final de ano, né? Então, enfrentar os desafios com coragem, com amor e principalmente com propósito é crucial para o seu consultório se manter cheio durante todos os meses do ano. E nisso eu fui ali colocando em prática todo um plano estruturado de divulgação, como se fossem peças de um quebra-cabeças. E a minha carreira foi crescendo cada vez mais. E com isso, amigos psicólogos começaram a me pedir ajuda e perguntar como eu fazia para divulgar o meu trabalho e, claro, tudo isso de maneira ética, né? E eu fui ensinando e eles foram colocando também tudo em prática e foram vendo ali dia após dia quanto tudo isso realmente transforma o consultório. E nisso eu pude ter certeza que esse passo a passo poderia ajudar muitos e muitos colegas. E foi assim que nasceu o programa Viver do Consultório. Eu realmente amo ser psicóloga. Tudo que eu tenho na vida hoje é fruto de psicologia. Olha, até o meu marido, viu? Nós nos conhecemos da empresa que eu trabalhava lá atrás no RH. E a primeira vez que ele me viu foi dando uma palestra. E o que eu quero de verdade é ver um time incrível de profissionais crescendo e impactando a vida de muitas e muitas pessoas ao redor do nosso país. Quero ver psicólogos trabalhando motivados, realizando seus sonhos. Então imagine como seria se você não precisasse mais ficar correndo atrás de pacientes. Imagine a possibilidade de ganhar 3 vezes mais do que o que você ganha hoje, simplesmente ajustando a sua forma de captar os seus pacientes. Imagine se você conseguisse recuperar todo o investimento que fez lá na faculdade em 6 meses. Isso é totalmente possível. Agora pare um pouquinho aqui comigo e me responda algumas perguntas. Digamos que você seja aí de Belo Horizonte, ok? As pessoas aí em BH, elas te conhecem? Elas conhecem o seu trabalho? Elas sabem o que é, como isso pode ajudá-las? Me diz o seguinte, como as pessoas aí da sua cidade podem te encontrar? Quantas pessoas entram em contato com você por semana, perguntando aí pelo menos o preço da sua consulta? Bom, tudo isso tem a ver com o seu plano de divulgação. O que eu vou te ensinar aqui é um dos maiores segredos do programa Viver do Consultório, que ao colocar em prática você poderá aumentar em até 70% a procura pelo seu trabalho e preencher os horários vagos da sua agenda. Bom, você já entendeu que ter um posicionamento e público-alvo definido é importante para o crescimento do seu trabalho. E se você não sabe como se posicionar no mercado de forma assertiva, assista o vídeo 1 que está aqui logo ao lado, porque lá eu te explico em detalhes, né, o que você precisa fazer em relação a isso. E existe uma forma simples e extremamente poderosa de aumentar a sua autoridade e tornar você uma grande referência aí na sua cidade ou região. Eu costumo dizer que esse é um dos principais ativos que nós temos. Toda cidade ou região tem a imprensa local. Seja isso a emissora de rádio, a emissora de TV, jornal impresso, revistas, sempre tem algum veículo de comunicação para cobrir ali as notícias da região. E a grande maioria acaba tendo também programas de informação. Muitos deles falam de coisas ligadas ao comportamento. Afinal, tudo sempre acaba envolvendo o comportamento humano, não é mesmo? Bom, e tanto o rádio quanto a TV, todos eles precisam manter as suas grades de programas acontecendo todos os dias. E claro que isso é um grande desafio. Então, eles estão sempre buscando profissionais para as entrevistas. E uma forma de fazer com que eles conheçam o seu trabalho é enviar textos seus sugerindo pautas ou assuntos, né, para esses programas. Você pode pensar assim: ah, Rosane, eu tenho ouvido tantas pessoas dizerem que a audiência da TV está diminuindo cada vez mais. Então, será que isso realmente funciona? Funciona! Eu e as minhas alunas somos prova viva disso. Lembra que eu estou falando de peças de um quebra-cabeças? Então, todas as peças têm a sua importância. Para a grande maioria das pessoas, se você está participando ali de uma entrevista, num grande veículo de comunicação,
significa que você tem autoridade naquilo e naturalmente você se torna uma referência no assunto. E se você já usa as redes sociais, você poderá postar vídeos, as fotos da sua entrevista lá também. Então, será uma coisa alimentando a outra. O maior erro de muitos colegas psicólogos é depender de uma única fonte de divulgação do trabalho e que geralmente é o boca a boca. E colega, posso te dizer, isso é muito arriscado. Imagina o seguinte, se você é recém-formado ou está fazendo uma transição de carreira, é mais sério ainda. Depender do boca a boca para crescer pode fazer com que o seu resultado venha depois de muitos e muitos anos ali no consultório. Então, é importante usar várias fontes de divulgação e captação de pacientes. Outra parte super importante do seu plano de divulgação são as parcerias. E olha, eu vejo muitos colegas saindo por aí tentando fazer parceria de maneira totalmente aleatória. Naquela ideia de atirar para todos os lados, sabe? E você sabe também que no fim isso não traz nenhum resultado concreto. E além do mais, gera muita frustração. O primeiro passo para uma parceria realmente ser estratégica e eficaz é avaliar se esse parceiro, que pode até ser um colega psicólogo também ou um profissional de uma outra área, trabalhe com aquilo que seja complementar àquilo que você faz e, claro, com o mesmo tipo de público. Por exemplo, se seu público são crianças de 13 a 12 anos, você pode ter como parceria um pediatra, uma nutricionista. Um outro exemplo, a questão do idoso tem crescido muito, A expectativa de vida do brasileiro cada dia maior, enfim. E tem algumas clínicas que são especializadas no atendimento desse tipo de público. Às vezes são médicos geriatras, fisioterapeutas. E se você é um psicólogo e deseja focar os seus atendimentos nesse público, fazer um tipo de parceria sim pode ter muito sentido para você. Quando a parceria é feita seguindo critérios, todos ganham, principalmente, claro, o seu paciente. Bom, com tudo isso orquestrado, é certo que você terá um grande número de pessoas entrando em contato para saber o valor da sua consulta. E aqui eu quero te dar uma dica de ouro, viu? Uma das minhas alunas aplicou somente isso que eu vou te ensinar agora e aumentou o seu agendamento de consultas em pelo menos 5 vezes. Então vamos lá, anota aí. Bom, para o agendamento é estratégico usar o WhatsApp, mas se em algum contato ali alguém perguntar o valor da sua consulta e você, ou mesmo até a sua secretária, falar algo do tipo assim, a minha consulta custa R$200, vamos agendar? Você pode ter jogado todo o seu trabalho no ralo. Afinal, colega, preço por si só não diz nada. E a pessoa lá do outro lado, ela pode simplesmente achar que está caro ou que está barato. Pense o seguinte, o seu paciente ele tem uma dor ou uma dificuldade que de alguma maneira ele entende que pode ser resolvida através da psicoterapia, certo? E ao entrar em contato com você, ele quer saber sim o preço. Mas, de fato, o mais importante para ele é saber se você é a pessoa mais indicada para ajudá-lo. E olha, ser a pessoa indicada vai muito além de atender pela abordagem X ou Y, viu? Até porque quem entende isso é o colega psicólogo. Bom, o mais importante é logo no primeiro contato você mostrar ali através de uma primeira conversa os seus diferenciais, os diferenciais então do seu trabalho, a sua experiência, enfim. Para aumentar o agendamento é preciso saber encantar esse paciente ali logo no primeiro contato. E tudo isso pode e deve ser feito de uma maneira simples, ética, respeitosa. É certo que ao colocar em prática essa nova forma de atendimento para fazer agendamento, o número de pessoas que de fato irão agendar a consulta com você vai aumentar 5 vezes. E mais, isso também irá fazer com que o seu futuro paciente entenda por que a sua sessão custa X e às vezes de uma outra pessoa custa Y. E olha, por mais desafiador que tudo isso aqui seja no início, a boa notícia é que ao colocar tudo isso em prática, você vai sim preencher todos os horários da sua agenda. Eu posso te garantir. Eu sei o poder que essa metodologia tem de gerar resultados que você nunca imaginou que poderia alcançar. E se você chegou até aqui, é porque você quer sim fazer uma virada na sua carreira e não quer ser só mais um psicólogo, um profissional no meio da multidão de tantos e tantos que existem hoje. E se você está começando, nada melhor do que começar da maneira correta, Ai, se eu tivesse aprendido tudo isso lá em 2006. Quanto dinheiro, tempo eu teria economizado? Tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre repito aqui pra mim que diz: o desafio que você não enfrenta se torna o seu limite. Então,
Coloque tudo isso em prática e não desista de ter sucesso no seu consultório. E muitas pessoas estão perguntando, seja aqui nos comentários, seja por mensagens aqui no nosso WhatsApp, como funciona o programa completo Viver do Consultório. Ele é um curso totalmente online, em aulas gravadas, onde eu ensino passo a passo completo para o psicólogo divulgar o seu trabalho de maneira ética, ter agenda cheia e gerenciar o seu consultório. É um verdadeiro acelerador de resultados. Afinal, chega dessa crença de que não é possível viver de psicologia, que isso não dá dinheiro, ou que tem que demorar muito e muitos anos aqui para se ter estabilidade ali no consultório. E na nossa próxima aula você vai aprender como usar as redes sociais de maneira ética e estratégica para também alavancar o seu consultório. E daqui a alguns dias nós iremos abrir as inscrições para o programa completo Viver do Consultório. E as vagas serão limitadas para que tanto eu, quanto toda a minha equipe aqui consiga dar toda a atenção necessária para os novos alunos. Agora deixa aqui o seu comentário, será um grande prazer para mim te responder, tirar as suas dúvidas. Compartilhe com seus amigos psicólogos, assista todas as aulas aqui o quanto antes, porque elas só estarão disponíveis durante o nosso workshop. Depois elas vão sair do ar. É isso. Um grande beijo para você, nos vemos na aula 3.